Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manda pra Clínica. Nosso quinto episódio, nós vamos falar sobre diagnósticos, rastreio da diabetes mellitus. A gente sempre é importante trazer temas de muita relevância para nossa profissão. Um tema que teve uma atualização recente muito importante nessa parte de diagnóstico e rastreio. E hoje nós trouxemos aqui mais um chefe da nossa residência, doutor Rodrigo. Se apresente, doutor. Fale onde é que você veio. Pô, que chefe, é meu amigo de vocês, pô. Pô, pessoal, obrigado pelo convite, satisfação enorme estar com vocês aqui. Pra quem não me conhece, me chamo Rodrigo Franco, fiz minha residência de clínica médica no Albert Einstein, que a gente roda muito aqui no Boi também com todos vocês. Trabalho como professor de clínica médica lá na Medway. E hoje em dia dedico boa parte aí da minha profissão na área de educação médica. Então, adoro estar com vocês aí na enfermaria, discutindo caso, aprendendo demais com vocês. É uma coisa fenomenal. E agradeço novamente ao convite de vocês aí para bater um papo hoje sobre diabetes. Bom, vamos lá. Mais uma introdução assim, rápida aqui. Lembrando que a diabetes é uma doença crônica, das mais prevalentes do mundo, né? A detecção precoce da diabetes ela é essencial para a gente conseguir prevenir várias complicações. Nefropatia diabetes, retinopatia diabetes. E hoje a gente vai falar sobre a atualização que teve recente da Sociedade Brasileira de Diabetes, nos métodos diagnósticos e as evidências por trás dessa atualização e as recomendações mais relevantes sobre esse rastreamento. Estou também presente com meus dois parceiros de mesa de podcast, Alexandre e Bruno. Fala galera, tudo bem? Vamos bater um papo aí. E aí pessoal? Então, para começar um pouco, acho que o mais importante no diagnóstico de diabetes é a gente saber como é que a gente vai diagnosticar ela, né? Quais são as formas de diagnosticar, quais são os meios. Então a gente sempre tenta lembrar do paciente que apresenta uma hiperglicemia e alguns sintomas típicos que às vezes são muito inespecíficos, que às vezes é até difícil dos pacientes apresentarem, mas eu acho que eu lembro um pouco do meu cursinho que falava daqueles 4 Ps, aquele paciente que tinha poliúria, polidipsia, estava tendo uma perda de peso, uma polifagia, toda essa parte ali, e às vezes até uns sintomas um pouco mais inespecíficos. Mas o que vem ao caso que a gente vai bater um papo aqui, acho que vai ser muito mais sobre o diagnóstico, né? Que a gente envolve tanto a glicemia em jejum, e aí nisso a gente vai falar tanto nos valores, nas doses para esses diagnósticos, como também o TTGO, que é o teste da glicose, da tolerância à glicose, e falar sobre a glicada também, e a gente vai disseminar tudo isso daí agora durante nossa conversa. É TTGO ou TOTG? E aí, não sei. Aí fica a critério. Então, os valores de corte pro diagnóstico que conhecemos hoje em dia, apesar que teve um que mudou agora, é o que a gente vai focar bastante aqui, só que eles têm praticamente já quase 20 anos, né? Foi um comitê especializado, tanto no diagnóstico quanto a classificação de diabetes, que em 1997 gerou esses cortes de glicemia, tanto em jejum como após a sobrecarga de glicose, que é o TTGO, TOTG, o que seja, como vocês quiserem falar. Tanto para o diagnóstico da diabetes, quanto para o diagnóstico da pré-diabetes, e isso sempre relacionando com a retinopatia diabética. Então, eles sempre seria a manifestação, né, microvascular mais precoce e identificável nesses pacientes, então eles sempre consideraram um corte comparando a complicação à retinopatia diabética, né? Então, começando pela grande e famosa glicemia em jejum, a gente tem um estudo importante que a sociedade traz, que é uma meta-análise que mostra basicamente 121 estudos prospectivos que envolvem mais de 1 milhão de adultos, e ele acaba que revelou que para quem não tem um diagnóstico de diabetes, o risco de desenvolver uma doença coronariana era significativamente muito maior para um paciente que tinha uma glicose maior que 126, em comparação com aqueles que tinham uma glicemia menor que 100. Então aí já entra um pouco do nosso bate-papo aqui, né? Da faixa que a gente vai entrar no diagnóstico, esse 126, a parte do diabetes, de não ter a diabetes, a glicemia menor que 100. Então tudo isso engloba vários estudos e meta-análises que ajudaram eles a chegarem nesses valores.
E esses valores ainda demonstraram de uma forma que aumenta o maior risco tanto para AVC quanto para infarto. Então vem dessa parte só para a gente contextualizar de onde vem esses valores ali da glicemia em jejum. E quando a gente fala sobre hemoglobina glicada, acho que isso é um ponto bem legal para a gente conseguir entender como é que surgiu esse valor de corte de 6,5%, né? Maior do que 6,5%. Então, lá em 2009, a gente faz um retrospectivo, né? Um comitê, ele viu que esse valor, baseado em estudos populacionais que avaliou tanto a glicemia de jejum como o TOTG, 9 estudos de 5 países com mais de 40 mil pacientes de idade adultos, né, entre 20 e 80 anos, demonstrou que uma glicada maior ou igual a 6,5 tem uma relação direta com a retinopatia diabética. Então, essa sensibilidade, né, desse valor maior ou igual a 6,5 varia entre 50% e 70%, mas assim, ela tem uma especificidade de 99%. Então, acho que esse é o ponto da gente entender a relação da retinopatia diabética com esse valor de glicada maior ou igual a 6,5. Isso, então, tipo, mostrando até também que essa especificidade alta pode até ser um valor, um exame que seria mais importante ainda para o controle, né, desses pacientes, até do que tanto o diagnóstico, porque ele tem algumas situações, né, que a gente pode se deparar na prática clínica que a glicada pode estar falseada. Às vezes o paciente tem uma variante na hemoglobina, ou então até um alto turnover celular por conta de outras doenças que acabam que faz que a gente tem esses valores falseados, gestante também, paciente tem puerpério, ou então até um paciente que tem uma insuficiência renal crônica e algum desses outros que acabariam diminuindo essa sensibilidade, por isso que acaba que ela tem essa diferença em relação ao TOTG e à glicemia em jejum, né? E outro ponto só que eu acho interessante antes da gente chegar no ápice aqui na novidade que a gente tem que falar, é só que foi que antes ainda, né, foi o estudo ARIC que fez com que a gente conseguisse dar o diagnóstico da diabetes por meio de uma amostra só. Antes desse estudo, eles realmente faziam em 2 tempos. Eles coletavam o exame, ele podia ser tanto o TOTG ou então a glicemia em jejum, e esperavam outra oportunidade para coletar esse exame de novo e aí sim dar o diagnóstico de diabetes para esse paciente. Só que nesse estudo foram 12 mil pessoas que eles foram avaliados por 25 anos para ver a incidência e descobriu que tanto você usar tanto a glicemia em jejum e a glicada, ou então o TOTG e a glicada, conseguiram aumentar a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico e também mostrando que quando ambos estavam positivos, alterados no caso, os pacientes também tinham maior risco cardiovascular e renais também. Agora a gente vai falar sobre a novidade aqui, que foi o TTGO, o TOTG, em 1 hora, né? E aí a gente vai dar agora o espaço pro Rodrigo falar um pouco aqui sobre. Boa, galera. Olha só. Acho que algumas coisas que eu posso complementar para ajudar também o entendimento dos nossos ouvintes vocês devem ter percebido que em nenhum momento até agora da nossa conversa, a gente falou em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, lá da mod, em nenhum momento a gente falou isso. Vocês não acharam estranho isso daqui? É porque, na verdade, a gente pode talvez dividir, né, o nosso entendimento de diabetes no entendimento diagnóstico e no entendimento classificatório. O entendimento diagnóstico ele é muito relacionado à hiperglicemia do paciente. Essa é a história. Por isso que tudo que a gente fala aqui é glicemia de jejum alta, hemoglobina glicada alta, TOTG que vai estar alto no paciente, tudo é relacionado à glicemia alta. Agora, Rodrigo, poxa, eu peguei um paciente e vi lá que tem 2 exames alterados, isso me confere o diagnóstico de diabetes, mas qual é o tipo de diabetes do paciente? É 1, 2, é LADA, é MOD? Opa, aí eu vou te falar o seguinte, olha só. Para eu classificar o paciente, eu preciso entender como é que ocorreu o prejuízo da função da insulina dele. É o prejuízo da função de insulina que me determina a classificação do diabetes do paciente. Então a gente conhece clássico diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 mais da criança, aquele diabetes autoimune que vai lá e destrói as células beta-pancreáticas que não produzem mais insulina. Ao abre um quadro de diabetes muito franco no paciente. Diabetes tipo 2 é aquele relacionado à resistência insulínica. Então você consegue determinar muito clinicamente a diferença de um paciente e de outro através da perda de função de insulina dele. Só que existem outras formas também de diabetes e tem outras formas de prejuízo de função de insulina. Então, por exemplo, tem um paciente que tem MOD, que é uma doença genética, autossômica dominante. O paciente ele não tem um prejuízo de produção de insulina, ele produz insulina, só que na grande maior parte das vezes, das formas de MOD, na verdade o paciente ele só não consegue secretar insulina. Essa que é a ideia. Então entenderam uma coisa, olha só, a hiperglicemia me dá o diagnóstico
e a forma como eu perco a função da insulina me dá a classificação do diabetes. Por isso que a gente não entrou em detalhes até esse momento. E aí a gente entra agora nessa parte do diagnóstico, nessa grande novidade que aconteceu agora em 2024, foi o TOTG de uma hora. Eu falo TOTG, tá? Só pra vocês saberem. TOTG de uma hora. O TOTG de uma hora, né? A gente até tava conversando isso, né, antes de começar a gravar, mas na época que a gente estudava era negócio de 30 minutos, depois era 2 horas, depois era glicemia de jejum, e com o tempo esse exame de fato ele foi ficando refinado. Então só pra vocês, telespectadores, entenderem, telespectadores é ouvinte, né, ouvinte, os ouvintes entenderem, o TOTG, como é que ele funciona no exame? Olha só, eu vou prescrever pra você, dou pra você aqui uma solicitação de exame, você vai no laboratório, em jejum. Lá eles vão te dar um cubo de açúcar, um cubo de destrozol de 75 gramas de açúcar, isso daí é padronizado pra todo mundo. Você vai comer esse açúcar e aí depois de um certo período eu vou dosar a sua glicemia. É assim que funciona o TOTG. Vocês devem perceber que nesse momento, talvez 75 gramas não seja muita coisa para vocês, mas só que 75 gramas de açúcar puro, que é o destrozol, é uma sobrecarga muito grande para o pâncreas. Se eu tomo uma sobrecarga para o pâncreas, ele tem que responder de alguma forma. Se eu sou um paciente diabético, ele não vai responder tão bem, e aí a glicemia vai estourar. Se eu sou um paciente não diabético, vou ter um pico de glicemia inicialmente, meu pâncreas vai secretar a insulina vai lá e vai fazer a glicemia baixar depois no paciente. Então, eu começo a dosar de tempo em tempo a glicemia do paciente, que hoje em dia é preconizado que você dose em jejum inicialmente, 1 hora e 2 horas depois, que foi esse 1 hora que foi o grande advento que aconteceu agora na atualização de 2024. Hoje em dia, praticamente, o TOTG de 1 hora, ele é o bambambam do momento. Se você for ler a risca, a diretriz, ele fala o tempo inteiro que, olha, o TOTG de 1 hora, ele é superior em todos os sentidos. Superior porque ele é mais fácil de ser feito, o paciente fica menos tempo internado, ele tem uma sensibilidade e especificidade tão boa quanto o de 2 horas, e ainda por cima, se for comparar tete a tete, o de 1 hora ele tem uma melhor predição do paciente evoluir para diabetes do que o de 2 horas. Então, o resumo da Sociedade Brasileira de Diabetes é: use o TOTG de 1 hora para dar o diagnóstico e para fazer a avaliação de rastreio dos pacientes com diabetes também. Tanto que, se a gente for ver os fluxogramas, todos eles aboliram praticamente o TOTG de 2 horas. É o tempo inteiro, TOTG de 1 hora, de 1 hora, de 1 hora, de 1 hora. O tempo todo. Então, essa foi a grande novidade. Lembrando agora aqui que o valor de corte, né, para o TOTG de 1 hora igual a 209, ele vira um critério diagnóstico para diabetes também. Perfeito. Mas a gente, que nem você mesmo conversou, a gente estava conversando aqui da época da faculdade, de como a gente via tudo isso. Hoje em dia, com esse novo critério, tem alguma indicação específica para usar o TOTG de 2 horas? Ou o de 1 hora a gente já pode entrar numa classificação, mandar o paciente embora e é isso? Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Diabetes praticamente não dá pra gente uma indicação de você fazer o TOTG de 2 horas. O que a gente sabe hoje em dia é assim: a gente acabou de ter essa conversinha, né? De olha só, eu tô dando uma sobrecarga no meu pâncreas. Então a gente vai entender, quando a gente começar a conversar de rastreio, que o TOTG de 1 hora, ele entra muito bem quando você tá naquela dúvida do paciente. Caramba, esse paciente é diabético ou não é? Quando você fizer essas perguntas na sua cabeça, isso é um indicativo, você vai perceber isso, que é um indicativo de utilizar o TOTG de 1 hora. Agora, nem para rastreio inicial, nem isso a Sociedade Brasileira de Diabetes indica o TOTG de 1 hora, que coisa engraçada. Se a gente for conversar sobre rastreio, a Sociedade Brasileira de Diabetes fala pra gente, olha só, utiliza a glicemia de jejum e barrou a glicada, sendo que ambos é superior a você utilizar apenas um dos dois. Porque eles falam que, eventualmente, num local com menos recursos, você não vai ter a glicada. Utilize apenas a glicemia de jejum. Se você tiver, utilize os dois para iniciar o rastreio do paciente, mas não o TOTG, nem de 1 hora e nem de 2 horas. Eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente fala de todos os testes diagnósticos, né? Porque todos eles têm suas limitações, né? Quando a gente fala de glicemia de jejum, quando a gente fala de hemoglobina glicada, quando a gente fala do TOTG, eu vou continuar falando TOTG porque eu aprendi minha faculdade inteira a chamar de TOTG. Mas assim, quando a gente fala de glicemia de jejum, né? Por exemplo, ela requer jejum, logicamente, né? Mas isso pode ser muito influenciado por várias condições agudas que o paciente pode ter. E isso não se compara tanto quando a gente fala da glicada. A glicada, condições agudas, não atrapalham tanto assim a sua análise, né? Quando a gente fala de TOTG, você já comentou, né? Que tem aquela parte da paciente engolir 75 gramas de açúcar, que isso é comentário de todas as pessoas que fazem esse exame, é muito ruim, né? Além de ser muito caro, né? É totalmente desconfortável. E o paciente ele tem que ter uma alimentação antes
do exame, alguns dias antes do exame, muito específica. 3 dias antes do que antecedem o teste, tem que ter uma ingesta menor de 150 gramas de carboidrato por dia para que você consiga fazer um TOTG adequado e realmente dar o diagnóstico, né, do diabetes do paciente, que agora teve atualização, como você falou. Então eu acho que tem que ter esses cuidados quando a gente fala sobre esses testes, porque cada um tem sua especificidade quando a gente fala de problema relacionado a isso, né? Isso, tem que sempre ficar atento a essas situações, porque elas podem acabar mudando, né? Falseando alguns valores. Só para bater aqui, eu queria comentar que teve o que eles referenciam na própria diretriz foi uma meta-análise de 35 mil pacientes com múltiplas etnias, e eles viram que esse corte com TOTG de 1 hora e para o diagnóstico de pré-diabetes, que seria até 155, e diabetes, que seria até 209, em comparação ao de 2 horas, ele teve uma mediana de 1,6 anos antes do diagnóstico desses pacientes e, consequentemente, eles tinham benefícios em menos complicações, tanto renais, cardiovasculares e... Então, só para a gente fazer um resumo aqui de como ficaram os critérios, o TOTG, que seria a novidade de 1 hora, seria abaixo de 155. O paciente não tem o diagnóstico nem de pré-diabetes nem de DM. Se ficar entre 155 e 208, vai ser um diagnóstico de pré-diabetes, e acima de 209, diabetes. Em relação aos outros, eles mantêm igual. Então vai ser uma glicemia de jejum abaixo de 100 normal, entre 100 e 125 pré-diabéticos, acima ou igual de 126 diabético. Se for de 2 horas, que eu acho que vai chegar até um momento que nem vamos falar mais sobre, porque justamente a gente não conseguiu trazer uma situação que o de 2 horas fosse superior a de 1 hora. Em todo momento da diretriz, a diretriz só fica falando de 1 hora, como é que ela está sendo superior ao outro. Então acho que vai chegar um momento até que nós nem vamos mais comentar sobre, mas o corte ainda é abaixo de 140 normal, 140 a 199 pré-diabetes e acima de 200 acima, diabetes. E da glicada, abaixo de 5,7 normal, entre 5,7 e 6,4 pré-diabetes e acima igual de 6,5 vai ser um diagnóstico de diabetes para esse paciente. A glicada não mudou, né? Porque, como a gente já comentou, a relação de especificidade com retinopatia diabética, né? Lembrando, galera, viu, que para você aí, tá, que tá preocupado, que, poxa, acabei de receber meu exame de glicemia de jejum, veio 150, tenho diabetes? Não, você precisa ter 2 exames alterados em nível de diabetes para receber o diagnóstico de diabetes. Beleza, galera? Não esqueçam disso. Vamos comentar um pouco mais agora sobre essas atualizações, Rodrigo. Assim, o que você achou, o que você viu dos estudos atuais que falam sobre essa diferença da antiga forma de rastreio para essa nova? Coisas muito importantes que mudaram, né, do rastreio até ano passado, né, que a gente via no rastreio para rastreio desse ano. Eu acho que os 2 grandes adventos que a gente teve no rastreio desse ano do paciente, primeiro, são 3 na verdade, que eu vou até dar uma parabenizada para a Sociedade Brasileira de Diabetes, que eles organizaram muito mais o fluxograma desse ano, fecharam bem mais. Antes o rastreio era uma coisa muito subjetiva em até determinados momentos, a gente não sabia, não entendia muito bem o que fazer com o paciente em determinados cenários. Dessa vez não, eles fecharam muito bem os cenários, deixaram bem descrito pra gente o que fazer com o paciente em cada cenário. Outras grandes mudanças que tiveram foi, primeiro, com relação à idade. Até no passado, o rastreio universal para todo mundo era de 45 anos para cima. Esse ano mudou, a 35 anos para cima. Foi a primeira grande mudança. E a segunda mudança foi a introdução de uma calculadora nova que eles desenvolveram, que inclusive tem o link disponível lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, que foi o FIND-RISK. Então essa calculadora basicamente é como se fosse um preditor de você evoluir com uma diabetes de fato, né? Então você joga alguns dados lá e ele fala se você tem um baixo, moderado, alto ou muito alto risco de desenvolver diabetes. Você começa a rastrear o paciente se ele tiver FIND-RISK alto ou muito alto. Traduzindo isso em pontuação, é 15 pontos. Eu vou trazer até um macetinho para vocês lembrarem, tá? De como é que a gente faz esse rastreio. Eu gosto de lembrar o seguinte, porque olha só, é 15, 25, 35. 15 é o FIND-RISK, 25 é o quê? É o sobrepeso. Isso daí não mudou. Continua a história do sobrepeso com um fator de risco, daí não mudou em relação ao ano passado. E 35 é a idade. 15, 25 e 35. Se tiver um desses daí, indicado completamente o rastreio nos pacientes. E se você for ler muito rápido a diretriz, você vai perceber que não existem outras indicações além dessas.
Só que quando você começa a ler a fundo a diretriz, você vai pescar algum texto solto lá falando o seguinte, olha só, você também precisa rastrear pacientes que tenham condições que gerem estresse pancreático no paciente, que possam gerar uma hiperglicemia. E aí a diretriz traz pra gente 2 cenários mais característicos. Um é do paciente que toma corticoide de longa duração, outro paciente que tem a doença que gera hiperglicemia, que gera estresse. Aqui a diretriz descreve são os pacientes PVHA, que são os pacientes soropositivos, no caso, para a gente poder iniciar o rastreio desse paciente. Nesse cenário, também está indicado o rastreio do paciente com diabetes. Perfeito. Então, para a gente só contextualizar aqui um pouquinho o motivo dessa mudança, que antes era 45, a gente baixou para 35, agora vale a gente ver, ele traz muito bem sobre a questão do número de pessoas necessárias para esse rastreio e colocar isso como um ponto específico de 35 anos. Tanto pela prevalência de diabetes mellitus tipo 2, que aumenta com o decorrer da idade, quanto também eles trouxeram dados falando que é uma variabilidade muito grande em relação à possibilidade de ter a diabetes mellitus com o passar do tempo. Eles mostraram que 0,5% dos pacientes numa faixa etária de até 18 anos apresentavam só 0,5% de 18 a 24 anos. A partir desse momento, até o paciente atingir os seus 65, ele poderia chegar a 30,3% de risco de ter a diabetes mellitus. Então ele foi demonstrando que o paciente, a cada ano que passava, poderia aumentar 0,5% do risco de ter uma diabetes mellitus tipo 2. Tanto não classificaram só por conta de peso e tudo mais, mas pela idade, de uma forma geral, aumentando essa porcentagem de rastreio aí. E a gente pensar um pouco na questão de rastreio de uma forma geral, ela vem de considerar vários custo-benefícios, né? Tanto para o paciente, de uma forma geral, de você começar um tratamento antes evitando complicações, quanto às vezes para os gastos em saúde pública. Então, às vezes, eles baixaram isso pensando em todos esses fatores também, né? O que tu falaste é que tudo que a gente está conversando agora é diabetes tipo 2, tá? Não existe, assim, muito nas entrelinhas, teoricamente não existe um rastreio de diabetes tipo 1. Só que a Sociedade Brasileira de Diabetes, na sua diretriz, ela fala que, olha só, você até pode pensar em rastrear diabetes tipo 1 em pacientes que têm histórico familiar de primeiro grau, pai e irmão que tem um diabetes tipo 1 positivos, mãe também no caso, com anticorpo, com dosagem de anticorpo. Só que isso é uma indicação 2C. Tá? Então não é uma indicação que classicamente vocês vão ver a gente fazendo na clínica médica, porque não é um martelo batido. Quando a gente fala de rastreio, é paciente de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, foi o que a gente conversou, o paciente vai abrir o quadro com diabetes, ele vai se apresentar para você. De fato, teoricamente, você não precisa rastrear o paciente. Você vai fazer, acompanhar só apenas. Justo. E o que eu acho legal é justamente, foi essa ferramenta nova que apareceu, que foi o FIND-RISK, que eu acho que ela veio como uma forma de objetivar os fatores de risco do diabetes, né? Então ela traz como variáveis, como o Rodrigo até falou, que o corte seria de 15 para cima, né? Ela traz como variáveis a idade do paciente, IMC, circunferência abdominal, a frequência que essa pessoa faz atividade física. Achei até engraçado como ele colocou nesse outro aqui, mas é a frequência que ele come legumes, vegetais, verduras ou grãos. Então ele realmente descreve assim para você colocar lá quantas vezes na semana você faz o consumo desse tipo de alimento. Uso de medicamentos para raiz, se ele já teve algum passado que outras condições que gerou hiperglicemia nesse paciente e se ele tem um antecedente familiar de DM importante. Então acaba que essa ferramenta ajuda e objetiva e deixa com que a gente consiga dar essa indicação de rastreio mais rápido e até no futuro a gente conseguir bater melhor esses números para saber se realmente isso foi eficaz ou não com a métrica mais objetiva, né? Então a gente fecha como indicações de rastreio de pacientes de M2 assintomáticos, acima de 35 anos, todos, abaixo de 35 anos, com sobrepeso, obesidade e mais um fator de risco. Esse fator de risco vai entrar naquela lá da síndrome metabólica, um antecedente familiar forte, então de primeiro grau, de DM2 ou DM1 também. Síndrome de ovários policísticos, que também seria outra condição que geraria uma hiperglicemia nesses pacientes e também resistência insulínica, acantose nígricas e sedentarismo. Então acaba que você, com esses pontos, você também infere que esse paciente também teria um risco aumentado.
Se ele já teve um diagnóstico de pré-diabetes em outro exame, então esse paciente vai ter indicação de rastreamento até ele ter um diagnóstico de diabético, ou então ele ter uma mudança de estilo de vida com que faça que ele se afaste desse diagnóstico. Se ela já teve diabetes gestacional prévio ou em recém-nascido grande para a idade gestacional, também entra como indicação. E se tiver o valor do feed risk, de acordo com o que a gente falou aqui antes, né? E quando é que a gente vai fazer... Não, perdão. Não é quando a gente vai fazer, é a frequência de rastreio desses pacientes. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela trouxe uma tabela atualizada com alguns pontos desses pacientes que devem aumentar ou então mostrando a frequência que esses pacientes devem fazer no rastreio da M2. Então, pessoas sem sintomas e com apenas um exame preenchendo o critério para DM, a frequência de rastreio é semestral. Pessoas com pré-diabetes confirmada é anual. Pessoas com exames normais e maior ou igual a 3 fatores de risco, anual. Pessoas com exames normais e um fim de risk alto ou muito alto, também é anual. E pessoas com exames normais e menos de 3 fatores de risco é trianual, ou seja, de 3 em 3 anos. E pessoas com exames normais e um fim de risk baixo ou normal, ou moderado, perdão, também é de 3 em 3 anos. Eu gosto de lembrar, sabe como? Para todo mundo é anual. Só tem 2 cenários que mudam. Um é, querido, se você tem um exame alterado para diabetes, você tem que ser mais cauteloso, é semestral. Se você não tem nada de nada, querido, eu fiz os seus exames, os 2 exames estão normais, e você não tem nem fator de risco, nem fim de risco alto, aí eu posso dar uma relaxada de 3 em 3 anos. O resto é tudo anual. Perfeito, perfeito, é isso aí mesmo. Realmente, ele é professor de cursinho, os macetes entrando aqui. Mas é bom, é bom. É desse jeito que a gente grava mesmo. Mas acho que outro ponto importante que o doutor até comentou com a gente aqui já, e que traz aquele momento que eu falei, do rastreio 35 anos. Quando que a gente vai pensar em rastrear o paciente abaixo disso? Então a gente tem que tentar pensar no que o Rodrigo já falou. Outras comorbidades, outras endocrinopatias, doenças pancreáticas diversas. O HIV ele aponta como um importante diferencial para rastreio. E também depende muito de medicações. Pacientes que fazem uso de corticoide de longa data, altas doses. Ou se os pacientes fazem uso de antipsicóticos, principalmente. Então ele traz ali essas principais diferenças para você alterar essa questão de idade para rastreio, para você pensar em rastrear esses pacientes previamente. E ele traz que a glicada ela vem como algo que vai, de uma forma importante, detectar as diabetes induzidas por esses medicamentos. Então a glicada entra no auxílio ali para esses diagnósticos. Ele traz os antipsicóticos principais, a clorpromazina, que é de primeira geração, e depois a olanzapina, quetiapina, mostrando que ela pode elevar o risco de diabetes de uma forma direta, tanto numa forma de sensibilidade insulínica, quanto numa forma indireta, como ganho de peso, né? Então, acho que é interessante a gente também comentar nessa questão do rastreio, pensar antes dos 35 anos que a gente comentou. Justo, porque, acaba que ele não entrou em outras formas de rastreio, né? Ela colocou realmente como uma nota, a sociedade ela bota como uma nota separada. Então, principalmente eu acho que esses pacientes vão ser muito mais acolhidos pelos médicos que trabalham em PCF, atenção primária. Então, sempre ficar atento também nesses pacientes que fazem uso dessas medicações e não englobam dentro dos outros critérios de rastreio, de sempre ficar pensando que esses pacientes também podem precisar fazer esse rastreio, né? Então, é interessante. Agora, olha só, pessoal, bora perceber agora como é que vai funcionar o rastreio a partir de agora na Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, Rodrigo, tem indicação de rastrear. Quais são os exames que a gente utiliza? Glicemia de jejum e glicada, preferencialmente. São esses 2 exames, então eu tenho 2 exames. Desses 2 exames aqui, podem derivar 3 cenários principais. Então, bora pensar nos 3 cenários principais. Dosei os 2 exames, os 2 vieram com critério de diagnóstico de diabetes. Eu tenho o quê? Diabetes, acabou, vou tratar o paciente como diabético. A outra possibilidade é o seguinte, olha só, nenhum dos exames veio alterado. O que eu tenho que perguntar para o meu paciente? Você tem 3 ou mais fatores de risco para diabetes? Ou tem um fim de risk muito alto ou alto? Se nenhum dos 2 estão presentes, a gente já aprendeu. O rastreio desse paciente vai ser só de 3 em 3 anos. Eu tenho um dos 2 presentes, qual é a pergunta que a gente faz na cabeça? Será que esse paciente tem diabetes? Aí entra o quê? O TG de Moro que a gente já conversou.
TOTG de 1 hora vier normal, ok, só acompanhe o paciente anualmente. Se esse paciente veio com TOTG de pré-diabetes, ele é o quê? Pré-diabético, acabou. Porque você tem um exame para pré-diabetes, é pré-diabetes. Se ele veio com um exame alterado para diabetes, agora o TOTG alterado para diabetes, a gente vai aprender um novo conceito. Toda vez que eu tenho um exame alterado para diabetes, eu repito o exame alterado para diabetes. Então, se o TOTG veio alterado para diabetes, eu faço o quê? Repito o TOTG de novo nesse paciente. Se vier diabetes, confirmei, tenho 2 exames alterados. Eu gosto de brincar que é o cartão amarelo e o vermelho do diabetes. Recebeu o amarelo, tem que buscar o vermelho eventualmente. Claro que o paciente, eventualmente, até no jogo de futebol, você ganha um vermelho de largada já, não é verdade? Quem é que ganha o vermelho de largada? É o cara com a glicemia ao acaso maior ou igual a 200 com sintomas de diabetes. Acabou, cartão de vermelho de largada. Qual é o último cenário? O último cenário é um dos exames veio alterado apenas. Aí eu vou te perguntar, ele veio alterado pra quê? Pra pré-diabetes ou pra diabetes? Porque se veio alterado pra diabetes, a gente acabou de aprender o que a gente faz. A gente repete o exame alterado pra diabetes. Se veio alterado pra diabetes de novo, confirmei o diagnóstico. E se não veio alterado? Opa, você não tem um exame alterado para diabetes? Então é aquele paciente que eu tenho que rastrear de 6 em 6 meses a partir de agora. Não, Rodrigo, olha só, esse exame, o único que veio alterado, ele veio alterado para nível de pré-diabetes. Qual é a pergunta que a gente faz? Ixi, será que é diabetes mesmo? De novo, entra a historinha do TOTG nesse paciente. E a mesma coisa se repete. Vem o TOTG alterado para diabetes, repete de novo o TOTG. Se for para pré-diabetes, acabou, ele tem diagnóstico de pré-diabetes, vai acompanhar anualmente. Porque a gente só muda o valor de rastreio quando é um exame alterado para diabetes, ou então paciente que não tem nada de nada de nada. É assim que você vai fazer no seu postinho de saúde a partir de agora, com as novas diretrizes brasileiras. O cara é bom, o cara é desenrolado. Bom, pessoal, nós estamos chegando mais uma vez ao final do nosso episódio. Queria agradecer ao Rodrigo pela participação. Hoje a gente tentou trazer realmente as atualizações, os comentários e a nossa impressão sobre esse novo manejo de rastrear e de dar o diagnóstico de diabetes. Então, Rodrigo, muito obrigado por participar desse episódio. Muito importante ter o apoio de vocês, nossos chefes aqui com a gente também, do Mano pra Clínica. E é muito importante ter um amigo que nem você aqui conversando com a gente. Poxa, agradeço demais de novo o convite, reforçar aí que a gente é amigo, tá? Então, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Já vou deixar um recado pros ouvintes aí, que a gente tem umas coisas de atualização. Teve uma atualização muito importante de hiperglicemia intra-hospitalar. Claro que os ouvintes quiserem um novo episódio, tem que comentar. Comentar, compartilhar, entendeu? Comentou, compartilhou, falou o que quer, a gente faz o de hiperglicemia intra-hospitalar, não é isso? É isso que a gente precisa. O cara é bom, o cara é bom. Valeu, galera. Obrigadão, viu? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por participar desse episódio. Quer falar alguma coisa? Não. Só agradecer também, eu acho que é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla que eu gosto muito quando os nossos chefes vêm aqui, que acaba que a gente cria uma relação cada vez mais próxima, tanto que isso sai um pouco até da questão de ser uma chefia, né? Como a gente realmente trabalha aqui como se fossem amigos mesmo, igual para igual, e é interessante ele estar aqui e acrescentar tanto pra gente quanto pra vocês que estão escutando aí. Isso aí. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam de dar aquele like maroto, aquele joinha que ajuda a gente demais. Ativar o sininho pra poder receber as notificações. É isso, rapaz. É isso. Vou ter que chamar Call to Action o nome disso. Exatamente. Mandar aquele aviãozinho para os amigos. Isso. Se você tem interesse em ler mais sobre esse assunto, manda direct pra gente, manda mensagem. Nosso e-mail tá aqui na descrição também. Nosso Instagram, que a gente envia esse documento para vocês, esse arquivo para vocês, para poderem lerem mais, estudarem mais e se aprofundar mais nesse assunto. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, até a próxima, galera.